Aula 4, amplificador somador. O amplificador somador é um circuito que é derivado do amplificador inversor. Veja a aula 1, parte B. Então, este é o circuito. Então, neste caso, nós temos três entradas, V1, V2 e V3. O número de entradas é limitado unicamente à capacidade de corrente do CI. Então, a pergunta é, qual é que é a expressão da tensão de saída em função das tensões de entrada V1, V2 e VE3. Muito bem. Não vamos deduzir, porque a dedução está na bibliografia. A expressão da tensão de saída do amplificador somador inversor é esta. A saída é igual menos RF, RF é a resistência de realimentação, multiplicado por VE1 dividido por R1, mais VE2 dividido por R2, mais VE3 dividido por R3. Dizemos que a tensão de saída é uma combinação linear das tensões de entradas. Consideremos o caso em que as três resistências de entrada são iguais a R. A resistência de realimentação continua a ser RF. Neste caso, a tensão de saída vai ser dada por essa expressão, menos RF dividido por R, multiplicado por VE1 mais VE2 mais VE3. Quer dizer, o circuito pega as três tensões de entrada, soma, multiplica por uma constante, portanto amplifica, e inverte. Então dizemos que o circuito é um amplificador somador inversor. Se todas as resistências forem iguais, tanto as de entrada como a de realimentação, a expressão fica reduzida a essa. Vs é igual a menos VE1 mais VE2 mais VE3. Quer dizer, o circuito soma as tensões de entrada e depois inverte. Então, nós temos aqui um circuito que faz a operação de soma analógica. Daí o nome do CI, amplificador operacional. Vamos considerar esse exemplo, onde as tensões de entrada são V1 igual a 2 volts, V2 igual a menos 4 volts. Vejam que é menos por causa da polaridade da tensão. Não esqueça que a orientação positiva é essa. Como a tensão está ao contrário, então digo que V2 é menos 4 volts. E V3 é igual a 4,5 volts. Qual é o valor da tensão na saída? Quer dizer, se eu colocar aqui um voltímetro, digamos que é um voltímetro digital, qual é a leitura desse voltímetro? Bom, nós podemos usar pura e simplesmente a fórmula, a expressão vista anteriormente. Mas ao invés disso, vamos fazer por análise de circuito. Nós sabemos que aqui na entrada existe um curto-circuito virtual. Isto é, devido ao altíssimo ganho, a entrada menos e a entrada mais estão ligadas virtualmente. Significa que essa tensão aqui, 2 volts, ela está aplicada em cima do R1, dessa resistência. Então, essa tensão vale 2 volts. Consequentemente, esta corrente tem este sentido e vale 2 miliamperes. Observe que agora nós temos uma tensão aplicada na resistência R2 que tem esta polaridade. Vale 4 volts, quer dizer, o valor é esse com esta polaridade. Isso significa que a corrente ela tem, de fato, este sentido e vale quanto? 4 miliamperes. Por outro lado, V3 tem 4,5 volts. Significa que a corrente... Desculpa, essa tensão não tem essa polaridade. Essa tensão tem esta polaridade. 4,5 volts. Significa que a corrente I3 tem este sentido e vale 4,5 miliamperes. Então, o que nós temos aqui? Temos um nó, onde tem uma corrente que chega e vale 2 miliamperes. Tem uma outra corrente que sai, né? E vale 4 miliamperes. E tem uma corrente que chega que vale 4,5 miliamperes. Portanto, podemos determinar qual é a corrente no resistor RF, na resistência RF. Então, chega
2,5 mA mais 4,5 chegam, portanto, 6,5. Como está saindo 4, então aqui a corrente tem que ter esse sentido, portanto, sai 2,5 mA. Então, esta corrente tem esse sentido mesmo e vale quanto? 2,5 mA. Significa que a tensão em RF tem esta orientação e vale quanto? 2,5 multiplicado por 1. 2,5 volts. Novamente, como esse ponto está conectado a esse, a entrada inversora está aterrada, significa que essa tensão aqui, ó, é a mesma. Vejam, esse ponto é esse e esse ponto está virtualmente ligado ao terra. E vale quanto? 2,5. Acontece que a orientação positiva para a tensão de saída é essa. Então eu digo que a tensão de saída é igual a menos 2,5 volts, que é o valor que eu vou medir aqui, ó, se usar um voltímetro digital. Ele vai indicar menos 2,5 volts. Não esqueçam que essa é a orientação positiva para a tensão na saída. Vamos considerar agora este circuito, né, um amplificador somador inversor, onde uma das tensões de entrada é 4 volts e a outra é senoidal de 2 volts de pico, isto é, 4 seno de ômega t. Qual é que é o gráfico da tensão na saída? Quer dizer, se eu colocasse aqui um osciloscópio, né? Se eu colocasse um osciloscópio aqui na entrada, o que eu enxergaria? Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que a saída, a expressão da saída é menos V1 de t mais V2 de t. Acontece que V1 de t é constante, vale 4 volts. E V2 de t é 2 seno de ômega t. Então, a saída vai ser essa expressão aqui, ó. Então vamos ver o que acontece com a tensão de saída. Então Vs de t é menos 4 mais 2 seno de ômega t. Isso aqui então é V2 e isso aqui é V1. Então observem que no instante t igual a zero, o V2 é 0 e o V1 é 4. Então 0 mais 4 dá 4, inverte menos 4. Nesse instante aqui, ó, o valor do V2 é 2. Esse aqui não muda. 2 mais 4, 6. Inverte, menos 6. Novamente, nesse instante, o V2 é 0. 0 mais 4 dá 4. Inverte, menos 4. Nesse instante, o V2 vale menos 2. Com mais 4, dá 2. Inverte, menos 2. Então, esse é o gráfico da tensão na saída. Então, vejam que o zero está nesta posição. Quer dizer, uma tensão que tem um valor médio, né? Quer dizer, se você for medir essa tensão aqui na saída com um voltímetro CC, você vai medir exatamente menos 4 volts. Então, está deslocado de menos 4 volts para baixo e ainda assim está invertida também. Muito bem, então, por hoje terminamos a nossa aula, onde apresentamos uma das aplicações, mais uma das aplicações do amplificador operacional, que é o amplificador somador. Até a próxima aula, portanto.